Confira a continuidade da programação, a qual foi realizada para celebrar o aniversário de 3 anos da Assembleia de Deus da Djalma Batista. Em cima da direção daquela pedra tinha um epígrafe bem antiga e arcaica. Era um desenho de um homem caído com a cruz e um outro do lado, embaixo escrito em latim Simão Sirineu. Segundo a tradição cristã, aí nessa esquina foi onde Jesus caiu. Foi aí nessa esquina que ele se encontrou com Simão Sirineu. E aquela pedra, segundo a tradição cristã, foi onde Jesus colocou a mão para se levantar. Respirei fundo, voltei para a esquina e fiquei olhando aquela pedra. Ah, se aquela pedra falasse. Naquele dia o Espírito Santo me disse uma coisa que mudou a minha vida até hoje. O Espírito Santo me disse: olha para essas ruas e perceba que elas são curtas demais e estreitas. Então, eu sei, aprende que a vida do homem é semelhante a essas ruas. De que o maior equívoco que o mortal pode cometer é achar que a sua vida é uma avenida larga e sem fim. Que a vida do homem é como uma folha que cai de uma árvore. De manhã ela está lá, mas à tarde já secou e caiu e é levada. Então, Deus me diz: eu te trouxe aqui para lhe ensinar a ser um ser humano melhor. E você só pode ser um ser humano melhor quando você viver um dia por vez na sua vida. A pergunta e a indagação que sobe ao meu espírito nesta noite é: e se hoje fosse o nosso último culto na presença de Deus? Como na nossa mente a gente acredita que teremos muitas oportunidades pela frente, então nós perdemos a qualidade de cultuar. Por quê? Porque a gente acreditando que teremos uma outra oportunidade domingo que vem, então a gente deixa para o domingo que vem o que é para a gente fazer hoje. Então a gente fala assim: eu não vou chorar hoje, eu vou chorar domingo que vem. Eu não vou adorar hoje, eu vou adorar domingo que vem. Eu não vou abraçar hoje, eu vou abraçar amanhã. Eu não vou amar hoje, eu vou amar amanhã. Eu não vou perdoar hoje, eu vou perdoar amanhã. Mas a pergunta é: e se não houver amanhã? Eita Deus, glória! De duas coisas podemos nos arrepender da vida. E a primeira é fácil, é se arrepender das coisas que fez. Mas a segunda é muito difícil, é se arrepender das coisas que deveria ter feito, mas não fez. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: não deixe para amanhã o que é para você fazer hoje. Perdoa hoje, ama hoje, abraça hoje, chora hoje, adora hoje, aleluia, abençoa hoje, faz hoje, não deixa para amanhã não. E se amanhã Deus te der uma outra chance, você faz tudo de novo, como se fosse o último dia da sua vida. E quando eu leio o nome Simão Sirineu, eu quis saber quem era Simão Sirineu. A Bíblia fala pouco dele, mas a informação mais precisa é relacionada ao seu próprio nome: Simão Sirineu. Sirineu não é sobrenome não. Sirineu é um nome, um pseudônimo que é dado para alguém que nasce em uma região africana chamada Cirene. Então, Simão chamava-se Sirineu porque nasceu em Cirene. E há 2000 anos atrás, esse continente chamado África, o africano, há 2000 anos atrás, era, na sua grande maioria, formado por pessoas politeístas. O que são pessoas politeístas? São pessoas que culturalmente adoravam vários deuses. Então, quando eu descobri que Simão era sirineu, logo Simão era africano. E se era africano, era aquilo que nós judeus chamamos de Schwartz. Schwartz quer dizer negro. Então, logo dá-se a entender que Simão Sirineu era pagão, não conhecia o Deus da Bíblia, não sabia quem era o Deus de Israel.
Foi aí que eu fiquei mais perplexo, porque eu perguntei: o que um homem pagão, que não conhece a Bíblia, que não sabe quem é o Deus de Israel, está fazendo em Jerusalém, no fatídico 14 de Abib, do ano 35 da Era Cristã? Eu falo com precisão. Precisão, porque está escrito no livro do Êxodo, ao 14º dia do primeiro mês, é santa convocação para todo Israel. É chamada de Hag Pesach Sameach. Hag Pesach Sameach quer dizer a festa sagrada da Páscoa. E se só os judeus celebram Páscoa, o que um africano pagão está fazendo em Jerusalém naquele dia? A resposta está no seu primeiro nome, Simão. Simão é uma extensão de um dos nomes do filho de Jacó, de um dos filhos de Jacó, que se chamava Simeão. Então, peraí, se ele é pagão, por que ele tem nome de crente? Aleluia! O que esse pagão do nome de crente está fazendo em Jerusalém? Aí o Espírito de Deus me levou mais 1000 anos para trás. Jesus é 2000, me levou 3000. 3000 anos atrás, Cirene não se chamava Cirene, província romana. 3000 anos atrás, as terras onde nasceu Simão chamava-se Sabá. Era um reino poderoso. E lá esse reino de Sabá ficou famoso por causa da sua rainha, a rainha de Sabá. E segundo a Bíblia, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão. Olha aqui para mim, preste atenção. A rainha de Sabá ouviu falar da fama, da sabedoria do Salomão, Melech Salomão. E ela quis ir a Jerusalém, para ver a sabedoria de Salomão de perto. E ela foi com a comitiva. 3000 anos atrás, a rainha de Sabá subiu. Eu estou explicando por que Simão Cirineu tem aquele nome. Quando ela sobe para Jerusalém, ela volta para sua terra, Sabá. E a mulher, a rainha de Sabá, voltou para o seu reino. E ali gerou um filho da linhagem de Davi, da dinastia de Salomão. Hoje as terras não se chamam mais Cirene e nem Sabá, mas as terras hoje se chamam Etiópia. E para quem não sabe, no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU declara a soberania do Estado judeu moderno, o primeiro avião trazendo imigrantes judeus para Jerusalém foi o avião da Ethiopia Airlines. Judeus negros, descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. Então, se cai a tese de que Simão era pagão, muito pelo contrário, assim como a rainha de Sabá, ele sabia muito bem o que estava fazendo em Jerusalém naquele dia. O que Simão foi fazer em Jerusalém no dia da Páscoa? Foi participar da festa mais importante do calendário judaico. Preste atenção no que estou lhe dizendo. Era uma cerimônia religiosa que trazia pessoas de várias partes do mundo. De várias partes do mundo desciam para Jerusalém, atravessavam deserto, montanha, rios, mares e iam para Jerusalém só para ver o sacrifício do Cordeiro Pascal. Como é que as pessoas poderiam entrar para ver esse sacrifício? Primeiro, o átrio era todo fechado, só tinha as arestas laterais, mas era para as mulheres ver, elas não podiam entrar. Aquele átrio todo fechado, só tinha uma porta única lá na frente. E aqui o altar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Só podia entrar naquele átrio homens, judeus. E eles não podiam entrar de qualquer jeito. Eles tinham que entrar vestidos com uma túnica de linho fino, branco. Toda vez que a Bíblia fala linho fino, branco, a Bíblia está falando de justiça. Então aqueles homens deveriam entrar todo vestido de branco para ver o cordeiro morrer. Preste atenção. Eu estou explicando o que Simão Cirineu estava fazendo naquele dia em Jerusalém. Olhe para cá.
Certamente, irmãos, eles vinham para entrar, mas preste atenção, eles não poderiam sujar as vestes por nada. Então ele vinha lá de trás, e a batida era uniforme, era assim, ó. Exatamente o esquerdo. A perna esquerda era batida com mais força. E aqui, essa mão, a esquerda, justiça. Ele fechava o punho e colocava no osso aqui da coluna. E ficava esse val aqui, ó. Aqui ele pendurava pelo pescoço o cordeiro. E vinha batendo no cordeiro. Cada tranco que dava, o cordeiro sentia um impacto, sufocado. Mas ele batia. Por que ele batia? Porque ele queria ver se o cordeiro ia berrar. E cordeiro que é cordeiro, berra. Quem berra na provação é pobre. Quem fica dando mordida e chifrada nos outros é bode. Ovelha de verdade na tribulação é muda. Apenas chora na presença de Deus. Aí ele vinha, pegava o animalzinho e botava em cima do altar. Quando ele botava em cima do altar, ele tirava uma lâmina chamada de moer. É uma lâmina fina, parece uma lâmina de espadachim. Ele encosta o cabo da lâmina na jugular aqui, ó. Não é a ponta assim, não, é o cabo, e faz isso, ó. Quando ele puxa, ele corta a jugular do animal, e o animal desmaia, morre. Quando o animal morre, jorrando aqui, ó, da jugular dele, aqui da veia do pescoço, o que o sacerdote faz? Ele levanta o animal, o cordeiro, pelas patas traseiras. Quando ele puxa pela pata traseira, aquele sangue esguincha que nem cachoeira. Preste atenção. Ele pega aquele sangue e gira ele no sentido horário em círculo por 7 vezes. Tudo tem um significado. No sentido horário porque é o tempo. Em círculo porque o círculo é o sinal da eternidade. Não tem começo e nem fim. Então era a eternidade da redenção se manifestando no tempo. Ele girava 7 voltas porque é a perfeição. Aquele sangue jorrando, todo mundo de branco embaixo olhando. Aí quando ele terminava de dar a última sétima volta, o sangue caía. Aí ele pegava o animal já sem sangue e jogava em cima do altar. Agora ficou uma poça de sangue em cima do altar, todo mundo de branco embaixo olhando. Aí ele pega uma esponja, descrita no Salmo 51, chamada isopo. E lá o salmista diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. É uma planta esponjosa, parece uma esponja grande. Ele comprime a esponja e mergulha no sangue. Quando ele mergulha, a esponja, ó, absorve o sangue do animal do altar. E aí o sangue some do altar e enche a esponja. Quem está me entendendo, diga amém. Uma vez que a esponja está submersa no sangue, ele não pode mais tocar na esponja. A única maneira dele resgatar a esponja do meio do sangue é com a madeira. Então ele pega uma madeira comprida e soca na esponja. Mas a Bíblia diz: ele não pode mais tocar no sangue, mas o sangue, aleluia, tem que escorrer na madeira para vir na mão dele. Por isso que Jesus não foi enforcado, por isso que Jesus não foi apedrejado. Jesus morreu na cruz porque o sangue tinha que escorrer na madeira. Quando ele pega o sangue e ele levanta a esponja pela ponta da madeira, e o sangue escorre da madeira, encosta na mão dele, ele pode aspergir, porque foi feita a conexão do sangue do céu na mão pecadora. Aí ele pega aquela esponja e faz isso no meio da multidão. Ele asperge o sangue da redenção do Cordeiro na multidão daqueles homens de branco. Quando uma gotinha daquele sangue cai na veste de um homem daquele, eles começam a chorar. Sabe por quê? Porque é um sinal de Deus, de que Deus perdoou os seus pecados. Foi para isso que Simão Sirineu viajou
1000 milhas até Jerusalém, 1.600 quilômetros para receber uma gotinha de sangue. Então, quando Simão Sirineu vem naquela direção, ele chega na porta da cidade, abre a mala, tira a veste toda branca, e agora ele tem que tomar um cuidado redobrado. Por quê? Porque da porta ele olha no alto da montanha e vê o templo onde vai ser o sacrifício, e ele viveu a vida inteira para participar daquela cerimônia, e ele passou a vida inteira pensando, sonhando e acreditando naquele dia. Assim como eu e você, Simeão foi para aquele culto com seus planos, só que não tem outra esquina para subir senão aquela. Ele vai, ele não sabe o que espera daquela esquina, é uma nova direção. Quando ele dobra a esquina para subir a reta do templo para onde ele veio, a vida dele muda, porque uma multidão desce da rua. Só que era estranho, não eram peregrinos. A multidão que desce da rua vem falando palavrões. Ele olha e ele percebe uma confusão na rua estreita. Redobre sua atenção. Quando ele para e olha e percebe a confusão na rua estreita, ele deve pensar o seguinte: eu vou ou eu volto? Ou melhor, eu espero ou eu retrocedo? Mas ele decidiu esperar. Mas ele está preocupado com aquela multidão, porque as pessoas estão se empurrando, e a única coisa que ele vê são 3 lanças da guarda pretoriana de um lado, 3 do outro, e no meio com um toco de madeira subindo e descendo. Ele não sabe o que acontece, as pessoas estão maldizendo, estão amaldiçoando alguém. Ele não sabe, mas a opção que ele tem é esperar. Quando chega perto dele, ele entende o que é. É o cumprimento de uma pena capital romana. Porque ele olha no meio da multidão e o que ele vê? Ele vê um homem franzino, açoitado, rasgado, humilhado, coberto de sangue que jorra do corpo. O homem franzino está com o pescoço amarrado. É uma corda amarrada na mão daquele que vai o matar. Aqui, ó, no punho do soldado romano que vai na frente. Vem puxando. Da corda o condenado. Carrega uma cruz. A corda dá uma volta no pescoço. E aqui no pescoço tem uma placa pendurada, escrita em 3 idiomas, e a sentença porque está morrendo. Se é um ladrão, na placa deveria estar escrito: este homem foi condenado porque é um bandido, porque é um estuprador, porque é um assaltante. Mas ali, na placa do homem condenado, em 3 línguas, grego, latim e hebraico, está escrito: Yeshua et Nazaré, Melech Yehudim, que quer dizer: este é Jesus de Nazaré, Rei do Judeu. A sentença vem amarrada no pescoço para as pessoas olharem e ver por que ele está morrendo. Quando ele chegar lá, que ele for crucificado, desamarra do pescoço e prega em cima da cruz. Aquela sentença está ligada pela corda na mão daquele que vai executar, o executor. O guarda romano puxa o condenado amarrado pelo pescoço, mas o condenado assustadoramente não berra. O condenado não grita. O condenado não reclama. O condenado não fica chorando, gritando. O condenado está mudo, para se cumprir o que o profeta Isaías disse: como uma ovelha muda, fui levado ao matador. Amarrado pelo pescoço, o homem franzino vem e vem carregando aquela cruz. O sangue que escorre das pernas e do corpo é tão veemente que onde ele passa, as pegadas ensanguentadas ficam.
E as pessoas que jogam pedra amaldiçoam, e as pessoas que xingam, que blasfemam contra ele, muitas enfermas, doentes, estão xingando, jogando pedras, vem amaldiçoando. Mas essas pessoas enfermas, quando pisam nas pegadas ensanguentadas, aleluia, são curadas imediatamente, porque a Bíblia diz: e pelas suas pisaduras somos sarados. Simão Sirineu se encolhe naquela parede, e o soldado romano grita: ei, você aí, ó. Simão, é você mesmo, rápido, ajuda o condenado a se levantar. Simão deve dizer assim: mas espera aí, Senhor, eu estou de branco, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso parar minha vida para ajudar quem está parado. Simão deve não querer acatar, até que o soldado deve querer ameaçar e dizer: vai ajudar ou não? O que o homem caído faz? Coloca uma mão na pedra e a outra mão no ombro de Simão Sirineu. Quando ele abraça Simão Sirineu, Simão chama, com cruz de tudo, e sai andando nos joelhos. Que Jesus colocou a mão no ombro de Simão e o abraçou, sem falar nada. E talvez isso para mim, para você, possa não significar muita coisa, mas a Bíblia diz que a gente perece por falta de conhecimento. Pode não significar muita coisa, mas significa muita coisa. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. O que significa a mão no ombro de alguém naqueles dias? Olha para cá. Toda a família judaica poderia eternizar o nome da família, consagrando o filho primogênito para o ministério. O sonho de toda a família judaica era que o filho primogênito fosse um grande rabino. Quando ele completa 5 anos de idade, ele é levado para a escola rabínica, e ele estuda dos 5 aos 14, 9 anos, decorando os 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando ele completa 14, ele é levado para um crivo de rabinos, chamado Sinedrim. São 70 doutores da lei. Aí coloca o menininho no meio e começa a perguntar. Está escrito em Deuteronômio 27, 29. O menino tem que recitar. O que está escrito em Gênesis 14, 18. Tem que recitar. Ele não pode errar uma vírgula. O menino pode errar. Porque se o menino errar uma vírgula, senhoras e senhores, o menino é reprovado. Não serve para ser mestre. Um dos 70 rabinos vem no menino, estende a mão e aperta a mão dele e diz assim: você não serve para eternizar o nome dos seus ancestrais. Porém, só 3 coisas lhe restam: vai trabalhar, constituir família e servir a Deus. Mas para eternizar o nome da sua família, você não serve. Se ele acertasse tudo, um dos rabinos vinha e colocava a mão no ombro e dizia assim: você serve para ser discípulo, porque você só vai servir para ser mestre se você servir para ser discípulo. Se você não serve para ser discípulo, esquece, porque para mestre você também não serve. E por causa disso, você está aprovado e vai eternizar o nome dos seus ancestrais. A mão era no ombro. Olhe bem para mim. A Bíblia diz que Jesus foi levado para esse teste, porque era primogênito, com 12 anos, 2 anos de antecedência. 12, com 2. Já faziam dias que Jesus estava entre os doutores. Ele já tinha citado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estava citando também salmos proféticos, poéticos e históricos. E os rabinos estavam todos assustados, dizendo: de onde vem tamanha sabedoria? Onde foi que esse menino estudou para saber tanto? Mal sabiam eles que aquele menino era o próprio Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Agora está todo mundo com a mão no ombro de Jesus. Então preste atenção. O peso
quer colocar a mão no ombro naqueles dias. Jesus vai do lado de Simão Sirineu e põe a mão no ombro e abraça Simão. E Simão nem está entendendo o que está acontecendo, porque ele está preocupado. Eles vão andando juntos, sabe, irmãos? Toda a Via Cruz é demarcada por estações. 50 passos depois, olha para cá. Simão olha para dois lados, para cima e para baixo. Ele olha para cima porque não tem relógio. Ele quer saber que oração pelo sol, para ver se dá tempo dele pegar o sacrifício do cordeiro. Mas quando ele olha, não dá mais tempo. Então ele olha para baixo. Quando ele olha para baixo, ele percebe que as vestes dele estão todas sujas de sangue. Ele deve pensar: viajei 1.600 quilômetros para receber uma gotinha do sangue do cordeiro, e agora eu estou todo ensanguentado. Mal sabia ele que aquele sangue era o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que resta para Simão? Nada, se não voltar para casa. Pegou as vestes todo ensanguentado, enrolou e botou na mala. E a família está lá em casa esperando ele, com banquete. Pastor, ele vai ter que abrir a mala e mostrar a veste com a gotinha de sangue. E vai ter que contar para os filhos a experiência que... Porque o filho primogênito vai ter que fazer aquilo um dia. E aí a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. O primogênito, que chama Rufo, está estudando para passar no teste do crivo. Respira fundo e diz: deixa eu ver, pai, deixa eu ver a veste, eu quero ver a veste. O pai puxa e diz: está aqui. E Rufo vai no ombro e vê a mão ensanguentada marcando a veste. Aí Rufo se levanta na mesa e diz: pai, era ele que os profetas haviam dito, era ele o Messias Salvador de Israel, era ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quase 40 anos depois, Paulo vai saudar todos os missionários do mundo conhecido, um por um. Saudando, ele escreve: saudai também a Rufo, obreiro valoroso de Israel.